bagulho ser louco e do processo ser lento, né? Isso para falar de uma das canções que eu lembrei. Existem muitas músicas, muitas frases, muitos pensadores, muitas pessoas que falam sobre o processo. Algumas dessas frases são motivadoras, outras dessas frases têm o objetivo de nos instruir sobre isso, mas a questão é que todos nós experimentamos na vida cristã, na vida diante de Deus, um processo. Todos nós, com certeza, já contemplamos a beleza das borboletas. Todos nós, em algum momento, já olhamos alguma borboleta em algum lugar e ficamos admirados com a quantidade de cores, com a beleza que elas têm, como elas são graciosas no seu voo, e nós nos encantamos com a borboleta. Mas a borboleta é a fase final de todo um processo doloroso, longo, um processo solitário muitas vezes, um processo que nem sempre é agradável, que na verdade, se nós formos olhar para esse processo, ele é desagradável e desconfortável. A vida cristã, irmãos, é a mesma coisa. Ela se desenvolve a partir de um processo. Nós gostaríamos que as coisas acontecessem em nossa vida através de um evento, não é? Nós gostaríamos disso, nós gostaríamos que, de repente, aquele pecado com o qual nós estamos lutando, ou com aquela situação que nós estamos batalhando há algum tempo, pudessem desaparecer como que num evento, num passe de mágica, num milagre de Deus. Mas a grande verdade é que é impossível que as coisas se desenvolvam sem um processo. Em especial, já que a ideia da metáfora da borboleta não é para que você saia daqui especialista em borboletas. Isso não nos é importante, isso não nos tem nenhum valor relevante na nossa espiritualidade. A ideia é que através dessa metáfora nós possamos compreender como na nossa vida, na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento como igreja, o processo é um elemento central para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa própria sobrevivência. Então, isso é algo que nós precisamos pensar um pouco. E o que esse texto vai nos mostrar é bastante sobre como Deus usou, ou qual o processo que Deus usou para preparar Paulo para que ele vivesse aquilo que eram os propósitos de Deus. Eu queria começar com essa frase para que a gente pudesse gravar isso de uma forma mais forte em nosso coração. A lagarta, ela não se torna borboleta por um milagre, mas por um processo. Ainda que toda a vida e os processos da vida sejam milagrosos, porque Deus os produziu de uma forma que só Ele poderia produzir, eles muitas vezes, grande parte desses processos não podem ser replicados por nós, nós não temos essa capacidade de replicar esses processos. Mas quando eu digo aqui que ela não se torna borboleta por um milagre, eu estou dizendo que não é um evento que a transforma em borboleta, mas é um processo. Processo que às vezes leva meses, às vezes leva dias, mas é um processo que se desenvolve e o resultado final, o que nós temos como produto final é a borboleta. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós somos desenvolvidos por Deus através de um processo. E o processo que Deus usa vai moldando a nossa vida, cada um ao seu tempo, como é no caso da borboleta, cada um da sua forma, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. No nosso caso, nós não fomos preparados para sermos borboletas. Nós somos preparados para sermos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o processo de Deus para a nossa vida é o processo que nos leva, nos torna semelhantes ao nosso Salvador. Esse é o objetivo de Deus, esse é o propósito maior de Deus para conosco. Esse é o alvo maior de todo o coração cristão ao se relacionar com o Senhor. Eu queria então que nós pudéssemos mais uma vez dar uma olhada nesse texto e agora sim pensando em algumas lições práticas. O que eu fiz com essa mensagem? Eu separei 5 lições que nós podemos tirar desse texto com relação a esse assunto, que é o processo de Deus em nossa vida, para que a gente possa então pensar sobre isso, aplicar isso em nossa vida e ter o nosso coração confortado com relação a todas as lutas que os processos trazem para nós. Olha o que o texto diz.
quando chegou a Jerusalém, e aí falando de Paulo, né, tentou reunir seus discípulos. Então, só para te dar um pouquinho de contexto, você lembra que o capítulo 9 começa com o apóstolo Paulo, aqui chamado Saulo. Essa era a versão judaica do seu nome, vamos dizer assim, não romana, mas judaica do seu nome. E ele então obtém autorização dos principais líderes religiosos de Jerusalém, que era, além de ser a capital de Israel, era a capital religiosa desses homens. E esses principais líderes religiosos dão autorização para que Saulo saísse pelo Império Romano ou por regiões próximas ali, conhecidas. E Damasco provavelmente não fazia parte do Império Romano, mas era uma região razoavelmente próxima, cerca de 230, 250 quilômetros. E eles então tinham autorização para ir nessas localidades, onde supostamente eles tinham informações que cristãos estavam se reunindo, e tinha autorização para prender esses homens e para levá-los de volta a Jerusalém para que eles fossem julgados e, se achados em blasfêmia, até mesmo condenados à morte. E Paulo então parte em direção a Damasco, e chegando a Damasco, próximo a Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Jesus vai ao seu encontro, e ali acontece uma experiência incrível da parte de Deus para com Paulo. Paulo fica cego, Paulo é levado pelas mãos a Damasco, fica 3 dias sem comer, sem beber, até que Deus envia um discípulo chamado Ananias, para que esse homem orasse por Paulo, explicasse para Paulo os propósitos de Deus. E aí Paulo então começa a pregar o Evangelho, começa a debater o Evangelho, a mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Isso causa problemas de relacionamento em Damasco. Ele sai de Damasco, vai para a Arábia, fica na Arábia algo como 2 para 3 anos, retorna, e aí voltando a Damasco, ele mais uma vez continua pregando o Evangelho, e mais uma vez ele é perseguido, e aí então ele é tirado por um cesto à noite pelos seus discípulos, e levado e tirado da cidade de Damasco, e ele vai a Jerusalém. Então, é nesse momento que a gente se encontra aqui nesse texto. Ele está saindo de Damasco, e aí ele chega a Jerusalém. E o que ele faz lá? Ele tenta se reunir com os discípulos. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. A chegada dele em Jerusalém não foi cheia de glamour, não foi aquele negócio de, olha, aquele homem que se converteu chegou, vamos pedir o testemunho dele. Não, ao contrário. Os discípulos estavam com medo de que ele não fosse de verdade um discípulo, estivesse trazendo algum tipo de engano ali para prender esses homens ou para se infiltrar dentro dos religiosos, dos cristãos em Jerusalém. E eles temem. E aqui, irmãos, nós temos uma primeira lição. Admirar a borboleta é fácil. Difícil é encontrar a mesma beleza numa lagarta. É fácil para nós admirar a borboleta, olharmos para a sua beleza, mas encontrar essa mesma beleza numa lagarta não é fácil. O início dos nossos processos não é fácil. O início não é fácil. A nossa caminhada com Deus, ela não é repleta de momentos onde todos ao nosso lado estão vibrando pelo que está acontecendo em nossa vida. Ao contrário, ela é muito mais formada por pessoas que desconfiam dessa nossa fé, que desconfiam dessa nossa mensagem, que desconfiam da vida que nós estamos tentando levar, do que o contrário. Paulo chega lá e, ao invés de encontrar pessoas aplaudindo ao Senhor, louvando ao Senhor, cantando ao Senhor, porque o maior perseguidor agora se converteu, não, estava todo mundo fugindo, ninguém foi atrás de Paulo, todo mundo se esquivava de Paulo porque eles tinham medo que Paulo não tivesse se convertido de verdade. Pensa nisso, meu irmão. Os processos que nós enfrentamos, eles nunca serão envolvidos por admiração, eles nunca serão envolvidos por aplausos, eles nunca serão envolvidos por um apoio incondicional. Porque, na grande verdade, a borboleta para nós só existe quando nós formos semelhantes a Jesus. Por todo o restante do processo, o máximo que encontraremos são as lagartas. E as lagartas não são tão belas quanto as borboletas. E as lagartas não encantam. E as lagartas não atraem. Ao contrário, quando você vê uma lagarta, você fica encantado por ela. Olha que bonita lagarta, deixa eu pegá-la. Claro que não.
mas você já se afasta automaticamente. Quando eu era criança, não muitos anos, 2, 3 anos atrás, eu lembro que tinha muita árvore nas nossas ruas, né? E de vez em quando dessas árvores caía uma lagarta. Claro que não é a mesma lagarta da borboleta, mas eram aquelas lagartas que queimavam a sua pele. Não sei se você já teve essa experiência, né? Quem cresceu em apartamento, quem cresceu empinando pipa no ventilador ou jogando bolinha de gude no carpete não sabe o que é isso. Mas quem teve a oportunidade de crescer na rua sabe o que é a queimadura de uma lagarta. Porque já caiu uma em cima de você na árvore e ela parece que tinha o dom de cair exatamente no seu braço, exatamente na sua pele. E aquilo queimava. Então, ninguém que via uma lagarta numa árvore, ou uma lagarta no chão, ou uma lagarta numa folha, se encantava com aquilo. E a mesma coisa acontece conosco, irmãos. Durante o processo, não há muita beleza em nós. Você sabe por que muitas pessoas se frustram com a igreja? Porque às vezes o que elas buscam na igreja é algo que a igreja nunca pode dar. Porque na igreja não tem essa beleza toda que deveria ter, ou que nós imaginamos que deveria ter. Não deveria ter. O que deve existir numa igreja é a centralidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora você se enganar achando que há uma beleza, de que todos os irmãos vão ser santos e vão ser representantes perfeitos do Mestre, isso não acontece. Porque o que há entre nós é um monte de gente no meio de um processo de santificação. Plenamente santo é só o nosso Senhor. Em nós há um desejo de santidade em nosso coração, há um processo de santificação em andamento, há uma caminhada de relacionamento com Deus que conduz à santificação, mas não há essa beleza. Nós não encontramos essa beleza naturalmente entre nós, porque nós somos pessoas em tratamento, somos pessoas que estão sendo moldadas, somos pessoas que estão sendo trabalhadas. O que se deve esperar de nós é a imperfeição e não a perfeição. Você deve se preocupar com o irmão que está do seu lado do mesmo jeito que você se preocupava com a lagarta na árvore. Vai queimar. Porque não é o que ela quer fazer, mas é o que ela é, a natureza dela, é a nossa. Nossa natureza, enquanto nós não nos tornarmos plenamente santificados pelo Senhor, é errar, é pecar. O apóstolo Paulo vai dizer, ainda com todas as disputas teológicas que existem nisso, mas o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele deseja, esse ele realiza. Olha que coisa! Essa é a nossa vida, irmãos. É muito mais fácil encontrar a beleza que nós procuramos em Cristo, muito mais fácil não, é a única forma, em Cristo, do que no meio de nós. Isso não nos diminui. Isso não nos torna pessoas repulsivas ou pessoas com quem nós não devemos nos relacionar. Ao contrário disso, isso deveria nos fazer mais conscientes de que nós precisamos do apoio uns dos outros e que nós estamos no processo. Por isso não deve existir lugar para frustração entre nós, porque no meio desse tratamento, todos nós vamos dar aquela famosa escorregada. Você já fez regime de verdade? Uma vez eu tentei fazer um regime de verdade, durou até terça-feira. E aí, eu lembro que, brincadeira da terça-feira, eu lembro que eu comia direitinho de segunda a sexta. Mas no sábado e domingo, eu não sei o que acontecia na minha mente, que eu dizia, não, regime sábado e domingo é uma coisa, não é de Deus isso. E aí eu escorregava, e aí era o refrigerante. Sabe qual é o fruto disso no final das contas, irmãos? O fruto disso é que você fica pesando ali se realmente está valendo, se realmente está dando certo, se realmente está funcionando. A gente fica pesando isso. É a mesma coisa entre nós, irmãos. Nós ficamos pesando se as falhas dos nossos irmãos valem a pena o relacionamento, valem a pena o nosso esforço, valem a pena que a gente esteja se dedicando. A gente fica pensando nessas coisas, mas vale. Vale, porque o que Deus está fazendo em todos nós é nos moldar, é trabalhar nosso coração, é transformar nosso caráter, é nos aproximar da semelhança ao nosso Salvador. Pode não existir beleza na espiritualidade de cada um de nós, quando nós olhamos de forma mais séria, mas existe o processo. Deus começou a boa obra em nós, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus.
O texto continua dizendo assim: então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhes falara. E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Olha que interessante o que aconteceu aqui, irmãos. E aqui talvez haja uma diferença nessa metáfora da borboleta. Talvez aqui a metáfora da borboleta fique um pouco confusa. Porque se você pegar o casulo de uma lagarta que está em processo ali de se tornar uma borboleta e tentar ajudar essa borboleta, você não a ajudará. Ela precisa que o casulo fique pequeno para que ela faça força, para que o líquido que está nas suas asas derreta a seda que está em volta, e ela precisa da força para as asas se desenvolver. Se você abrir o casulo, você provavelmente terá uma borboleta que não voa, porque as asas dela não vão se desenvolver. Mas no cristianismo, tem um detalhe diferente disso, porque nós não somos lagartas nem borboletas. Por mais que essa metáfora possa funcionar em boas partes, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos aquilo que Deus fez com suas próprias mãos, em semelhança a si próprio. Então, o processo que nós enfrentamos, irmãos, ele nunca vai ser um processo onde pessoas não poderão nos ajudar. Existirá um tempo em que dentro do casulo não tem o que se pode fazer. Mas na nossa caminhada, no nosso dia a dia, aprenda essa lição. Todo o processo de Deus inclui pessoas ao seu redor. E talvez essa seja a lição mais difícil para nós em nossos dias. E por que isso? Porque nós vivemos num tempo de independência. Nós vivemos num tempo onde nós queremos ser senhores de nós mesmos. Nós vivemos num tempo onde o que as pessoas têm a compartilhar ou a contribuir conosco não parece muito interessante. Nós vivemos num tempo onde nós temos um acesso à informação tão fácil que nós confundimos informação com sabedoria, com experiência. Nós confundimos poder buscar uma informação no Google com saber alguma coisa. São coisas completamente diferentes. E nós temos muita dificuldade de ouvir pessoas, nós temos muita dificuldade de buscar compreensão na experiência de outras pessoas. E nós caminhamos, irmãos, o cristianismo moderno caminha para uma realidade de individualismo como nunca houve antes, onde cristãos têm o seu relacionamento com Deus e confundem a salvação ser individual com a santificação ser coletiva. São duas coisas. Ainda que Deus tenha te chamado pessoalmente, o Espírito Santo tenha te regenerado pessoalmente, te inserido na família de Deus, a partir do momento que Ele te inseriu na família de Deus, a sua santificação não é mais individual, mas ela é desenvolvida coletivamente. Ainda que existam todas as disciplinas espirituais que a gente muitas vezes faz individualmente, nós praticamos tudo isso e nós somos edificados na vida comunitária. É a vida comunitária, é uma reunião como essa, outras reuniões como essas, uma vida como de ajuntamentos como esse, que Deus usa para que nós sejamos edificados. Não existe processo de Deus para você sem pessoas ao seu redor. Olha o que aconteceu com Paulo. Ele chegou lá e ninguém quis se aproximar dele, porque tinha medo. O que acontece? Barnabé se aproxima. E o que Barnabé faz? Olha, dá uma olhadinha no texto de novo. Ele o leva aos apóstolos, mas ele não simplesmente conheceu, Paulo, você é discípulo, eu acredito, vamos lá. Não, olha que interessante. Ele contou aos apóstolos. Para que ele pudesse contar, ele teve que saber. Ou seja, ele gastou tempo com Paulo. Ele ouviu Paulo, ele conheceu Paulo. E ele conta como no caminho Saulo viu o Senhor, que falou a ele, como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome do Senhor. Agora Barnabé já sabe sobre a vida de Paulo. Agora Barnabé já entende o que Deus fez com Paulo. Agora Barnabé já sabe que o Senhor o salvou, que o Senhor o resgatou. Agora ele pode levá-lo aos apóstolos. E quando os apóstolos o conhecem, o que acontece?
Paulo fica com os apóstolos, fica com os discípulos. É interessante que Paulo depois vai dizer que não viu muitos dos apóstolos, apenas 2 deles, né? Mas ele fica com os discípulos, andava em liberdade em Jerusalém, ou seja, ninguém mais tinha medo dele, e ele pregava corajosamente em nome do Senhor. Ele podia desenvolver o seu chamado. Olha que interessante isso, irmãos. Pessoas são instrumentos de Deus para nossa edificação. Pessoas são instrumentos de Deus para o nosso crescimento, para que nós possamos nos desenvolver. Eu sei que pessoas dão trabalho, irmão, claro que dão trabalho. Pessoas são difíceis, eu sei. Eu também sou, você também é. Todas as pessoas são difíceis. Eu acabei de falar disso aqui, que a gente não vai encontrar a beleza das borboletas no nosso ambiente. Nós vamos encontrar no máximo o temor que as lagartas causam. Mas ainda assim, nós precisamos ter a consciência que Deus usará pessoas para edificar a nossa vida, que Deus usará pessoas para transformar a nossa vida, que nós seremos moldados à semelhança do Senhor e Deus vai usar pessoas para isso. Pessoas para edificar a nossa alegria, pessoas para edificar o nosso amor, mas pessoas também para edificar a nossa paciência, pessoas para edificar o nosso temor, pessoas que vão edificar áreas da nossa vida por completo. Paulo chegou em Jerusalém e Barnabé foi o instrumento de Deus para que ele fosse incluído, para que ele vivesse com a igreja, para que ele estivesse ali desenvolvendo a sua espiritualidade em comunidade. Deus sempre vai incluir pessoas em seus processos. Irmãos, pare para pensar isso. Quando nós cremos, escute isso, quando nós cremos que não precisamos de pessoas, nós estamos sendo arrogantes, orgulhosos, porque isso não é verdade em nenhuma página das Escrituras, em nenhuma página. Davi, o maior rei da história de Israel, sempre contou com o apoio do seu exército, de homens fiéis ao lado dele. Em um determinado momento ele diz, como seria bom beber uma água de determinado lugar. E soldados achavam que era tão importante para ele, que ele bebesse aquela água que ele desejava tanto, que passam no meio de exércitos, encaram risco de morte para buscar aquela água. Davi chega a se constranger com aquilo, que eu nunca beba isso que poderia ter custado a vida desses homens. Mas homens que decidiram servir, abençoar. Olha que interessante. E Davi que pôde contar com essas pessoas. Saul pôde contar com Davi a vida toda. O que fez com que o relacionamento de Saul com Davi fosse rompido foi o orgulho de Saul, achando que ao Davi crescer, ele estava ameaçado. Essa insegurança e esse orgulho que faz a gente achar que não precisa de pessoas. Ao contrário, irmãos, ao contrário. O pastor que primeiro me discipulou, já contei isso para vocês, ele dizia, Roberto, eu quero que você cresça e desapareça. Já ouviu essa expressão? E no primeiro, no momento, aquilo me ofendia, né? Eu ficava constrangido com aquilo. E eu entendi, ele falou, eu quero que você cresça e vá viver o que Deus tem para você. E viva o que Deus tem para você. Porque o que Deus tem para se nós, com os nossos filhos, nós queremos que eles vivam mais do que nós vivemos, por que com nossos companheiros de fé nós não vamos desejar isso? É claro que nós queremos. Nós queremos que eles vão mais longe, que eles alcancem o que a gente nunca vai alcançar, que eles possam viver em Deus aquilo que a gente, por causa de toda a nossa história, vai ser incapaz de viver. Pessoas são instrumentos de Deus para a nossa edificação. Se você acredita que não precisa de pessoas, você não entendeu como Deus molda a vida de um cristão. Se você acha que não precisa, o seu orgulho está te cegando, porque Deus edifica pessoas através de pessoas. O texto continua. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo.
Olha que interessante. Ele tinha liberdade, ele pregava, estava discutindo, ou seja, estava trabalhando, estava argumentando com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Os judeus de fala grega aqui, irmãos, eles vão, só de forma bem rápida, nós vamos ter esses dois grupos de judeus. Os judeus mais ortodoxos e tradicionais, vamos dizer assim, de fala hebraica, que vão rejeitar todo tipo de cultura não judaica, não israelense, não israelita. E os judeus de fala grega, eles mantêm a sua fé no Senhor, eles vão continuar crendo em Deus, eles vão continuar servindo o Senhor, mas eles se adaptaram e abraçaram a cultura grega, que era uma espécie de cultura globalista da época, ou uma cultura mais ampla, que atingia muito mais nações. Então, esses dois grupos, eles meio que eles tinham dificuldades de relacionamento, porque um considerava o grupo mais liberal demais, e o outro considerava o grupo conservador demais. Era mais ou menos a esquerda e a direita da época do judaísmo, né? A esquerda e a direita que nós vemos hoje, que não é o ideal, mas é mais ou menos essa diferença. Um grupo entendia que o outro estava errado na sua maneira de lidar com a cultura. E Paulo, alguém que tinha uma cultura que ia muito além do judaísmo, que tinha uma cultura que compreendia o helenismo, que era essa cultura grega, ele vai discutir com esses homens, e discutir aqui no sentido de argumentar, de apresentar argumentos e de lidar com as verdades bíblicas com esses homens. Mas esses homens decidiram matá-lo, ou tentavam matá-lo. Olha que lição importante para nós aqui, irmãos. O processo exige esforço e enfrenta muitas dificuldades. Voltando aqui para a nossa metáfora da lagarta, quando a lagarta chega a um determinado momento, a lagarta vai se fechar no casulo, e ela faz isso com a própria seda que ela produz, e ali dentro o processo realmente fica difícil, porque ali ela vai quase que se desfazer de toda a superfície que ela tem no corpo, e aquilo vai alimentar esse desenvolvimento. E ela vai começar a crescer, vão crescer as antenas, as patas, vão crescer as asas, e aquilo vai começando a ficar apertado, 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 até que ela então possa ter força suficiente para começar a romper aquilo. As asas vão ter esse líquido, né, que meio que desfazem a seda, mas ainda assim há necessidade de muita força. Quanto tempo dura esse processo? Depende. E aqui é uma coisa muito interessante. Algumas lagartas vão fazer isso numa semana. Outras vão levar algumas semanas, ou talvez meses. Porque depende do clima. Depende de quanto ela se alimentou antes daquele processo. Depende de se predadores vão querer, vão lutar para atacá-las ou não. Então depende de muita coisa para que dê tudo certo. Em resumo, o processo vai exigir esforço e vai enfrentar muitas dificuldades. Não se iluda, irmão. Não se iluda achando que cristianismo é um mar de rosas, porque não é. Não se iluda achando que cristianismo é só vitória. Esses são jargões que a gente usa para motivar, mas eles não são verdadeiros. Ao contrário, o processo... E aí, esse é o momento em que o processo se torna solitário. Esse é o momento que o processo se torna mais dolorido. Esse é o processo em que esse é o momento em que o processo se torna mais difícil. Mas tem que passar por ele. Se não passar por ele, não tem o final, não tem o resultado final. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós podemos tentar o quanto for nos afastar do processo, fugir do processo. Mas nós nunca vamos alcançar os resultados enquanto esse processo não for vivido, experimentado por cada um de nós. A gente tenta fugir de diversas formas. A gente foge tentando não nos tornar muito cristãos, vamos dizer assim, né? Não tornar muito envolvido com o cristianismo. Então assim, eu creio em Deus, eu amo Jesus, mas eu não quero me envolver tanto naquilo, eu não quero me comprometer com aquilo, porque aí começam já a vir outras responsabilidades que eu não quero. A gente tenta fugir desse processo, sempre usando a desculpa, eu sei que eu preciso melhorar. Eu conheci um irmão assim na Bahia,
uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci para falar, para compartilhar o Evangelho, para ensinar. Uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci. E eu lembro que eu falava para ele, meu irmão, você precisa se comprometer. Você se envolve assim de vez em quando é confortável. Ele falava, pastor, porque é difícil, lidar com pessoas é difícil. É verdade, lidar com pessoas é difícil. Às vezes dá vontade de jogar uma bomba, né? Não é assim que a gente pensa? É difícil mesmo lidar com pessoas. E eu dizia para ele, mas rapaz, isso faz parte, isso é parte do nosso chamado, isso é parte da nossa vida. Aí ele falava sempre para mim assim, pastor, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso mudar isso, eu sei que precisa ser diferente. Ele falava sempre essas 3 frases. E aí passava um mês, a gente estava tendo a mesma conversa, ele estava dizendo, pastor, eu sei que eu preciso melhorar, sei que eu preciso mudar isso, eu sei que precisa ser diferente. Mais um mês, estávamos nós comendo pastel de novo, pastor, eu sei que precisa melhorar, eu sei que precisa ser diferente, eu sei que eu preciso mudar. E há anos eu experimentei isso. E eu já dizia para ele, rapaz, por favor, não diga que você sabe que precisa melhorar. Porque ou você não sabe, ou se você sabe, você não quer. Não, eu quero, eu sei que preciso melhorar, eu sei que precisa ser diferente, eu sei que eu preciso mudar. Às vezes é assim que a gente foge do processo. A gente sabe, mas a gente não se esforça muito, a gente está sempre usando aquela desculpa, nem Jesus agradou a todos. Quando eu ouço essa desculpa, no mercado eu estava essa semana e uma moça trabalhando lá, falou, nem Jesus agradou a todo mundo, quanto mais eu. E a língua coça para falar nessas horas, né? Coça para falar, porque é uma desculpa isso, irmãos. É uma desculpa. Quer dizer que por Jesus não agradar a todo mundo, está tudo bem, sempre tudo bem. Não é que a gente precisa agradar a todo mundo, mas a gente se esconde atrás de desculpas. Nós estamos nos escondendo atrás de realidades e deixando de assumir, irmãos, que o nosso processo é doloroso, que o nosso processo é trabalhoso, que o processo que Deus tem para a nossa vida não é confortável. Pessoas são difíceis? São, mas você também é. Pessoas são difíceis? São, mas o Evangelho é feito de pessoas. O que mais tem no Evangelho se tirar as pessoas? Isso aqui só é uma igreja porque nós estamos reunidos aqui. Porque se a partir de amanhã nós não nos reunirmos mais nesse lugar, aqui é simplesmente um imóvel. Não é nada, aqui não é uma igreja. Aqui é o local onde a igreja se reúne. Então nós não podemos ficar nos escondendo atrás dessas coisas, precisamos entender, é desconfortável mesmo, dói mesmo, é difícil mesmo, mas é isso que produz a vida de Deus em nós. A 4ª lição está no versículo 30, o texto diz assim, sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Eu preciso confessar aos irmãos que eu tenho dificuldade com esse versículo, porque a impressão que eu tenho aqui é que os irmãos de Jerusalém se livraram da encrenca. Esse Paulo está dando trabalho aqui, manda ele de volta para a terra dele e vamos ficar livres desse problema aqui. Essa é a impressão que dá. É claro que é apenas uma impressão, né? A gente vai entender aqui que havia um processo todo de Deus nisso, mas há uma lição interessante aqui, irmãos. O processo é longo, doloroso e inevitável. Parece que é a mesma coisa que eu tenho dito, mas aqui há uma outra coisa interessante. Dá uma olhada no versículo. Ó. Eles levam ele até Cesareia e enviam a Tarso. Tarso é a cidade natal de Paulo. E olha que interessante. Sabe quanto tempo Paulo fica lá? Paulo vai sair de Tarso quando Barnabé vai até lá buscá-lo, dizendo, olha, Deus está fazendo uma obra lá em Antioquia e eu preciso de um obreiro lá, vim te buscar para a gente ir para Antioquia. Mas sabe quanto tempo demorou isso? Cerca de 10 anos. Por 10 anos, a única coisa que o texto mostra sobre o apóstolo Paulo é isso aqui. O enviaram para Tarso. Levaram ele até o porto de Cesareia e de lá mandaram ele para Tarso. Irmão, nós queremos que as coisas aconteçam na hora. Nós somos imediatistas. Nós oramos e queremos na hora de levantar já ter alguém batendo na nossa porta com a resposta.
Nós queremos, e por isso que o milagre é algo tão valorizado no meio evangélico. Não é porque é a manifestação do poder de Deus, é porque nós somos imediatistas. É por isso que tem tanta gente que não está em busca de Cristo, está em busca dos milagres que Cristo faz. Porque os milagres resolvem nosso problema, duplamente. Resolvem o problema e a nossa limitação, porque nós somos imediatistas. Então nos ajuda plenamente. E por isso nós queremos. É muito mais fácil. É muito mais fácil que uma oração traga cura do que passar por todo o processo do tratamento. É muito mais fácil que uma oração mude o coração do marido do que passar todo o processo da transformação do casamento. É muito mais fácil que um milagre mude o coração do meu patrão do que eu passar por todo o processo para me tornar um funcionário que honre a Deus. Não é muito mais fácil? O milagre facilita. E além de tudo, o milagre nos acomoda no nosso imediatismo. É por isso que quando a gente ora e as coisas não acontecem, a gente se frustra. Não acontece do nosso jeito, né? A gente se frustra. É por isso que nós ouvimos barbaridades como pessoas que dizem que você deve pressionar o Senhor, fazer prova do Senhor, que você deve colocar Deus contra a parede. Essas barbaridades vêm de um coração imediatista, que ama o milagre, mas não ama Jesus. Ama o que Jesus pode fazer. É desesperado pelas ações que o Senhor pode realizar, mas não está nem aí para o processo que Deus tem. Nem aí. Aliás, processo para quê? A gente precisa avançar. Não. A única coisa importante para Deus em nossa vida é que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Meu irmão, quanto dinheiro a gente tem? Se a gente está fazendo 1, 3 ou 5 refeições por dia, se a gente está feliz no nosso trabalho, se o nosso relacionamento é um pedacinho do céu ou é uma tribulação, nada disso é determinante para a ação de Deus em nossa vida. O que é determinante é que o processo de Deus para nos tornar semelhantes a Jesus é superior a toda e qualquer outra necessidade pessoal que a gente tenha. Toda. Eu sempre digo isso aqui, já disse muitas vezes e vou dizer mais uma vez. O compromisso de Deus com você não é o seu prazer, não é o seu conforto, não é a sua felicidade. O compromisso de Deus com você é a sua transformação em alguém semelhante ao nosso Salvador. Ah, mas isso é doloroso. É doloroso, mas é tempo demais, é lógico. Você está igual está na 5ª série ainda, não sai da 5ª série? Aprende, irmão. Ah, é inevitável. É inevitável. Você pode fugir daqui, você pode fugir dali, você pode fugir, mas Deus vai cumprir o processo dele. A única forma desse processo não ser inevitável é você não ser cristão. Se você não é cristão, não há um processo para você, há um evento, um julgamento lá no final. Mas se você é cristão, é inevitável que Deus realize um processo de transformação em seu coração. Você acha que para Paulo foi fácil? Ele se converte, passa cerca de 2 para 3 anos na Arábia. Volta, querem matar ele. Aí ele vai para Jerusalém. Depois que ele consegue se enturmar, querem matar ele. Mandam ele para Tarso. Passagem só de ida. Cerca de 10 anos. E quando aparece alguém é para ele trabalhar ainda. Não é para dizer, e aí Paulo, como é que você está? Eu vim te ver, você está bem? Não, Paulo, preciso de um obreiro, vamos comigo. E aí Paulo vai para Antioquia. E aí está tudo bem? Não. E aí vem o que nós vamos encontrar nas viagens missionárias: perseguição, dor, doença, falta de dinheiro, foi espancado, meu Deus. Por quê? Para que ele fosse moldado, para que ele chegasse lá na frente e pudesse dizer aquilo que os crentes hoje usam de uma forma até desrespeitosa com Paulo, quando o crente diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz isso depois de dizer, eu sei passar fome, eu sei passar frio, eu sei andar nu, eu sei ser perseguido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lá na frente, Paulo vai dizer, olha, eu fui
educado nos pés de Gamaliel, eu conheço, eu sou cidadão romano por direito de nascimento, e ele começa a colocar as suas credenciais, e ele vai dizer, eu considero tudo isso como nada, diante da grandeza do que Cristo tem para mim. É porque o processo já estava adiantado, porque o processo já tinha se desenvolvido, mas no meio desse caminho, irmão, o processo sempre vai trazer dores para nós. Nunca esqueça disso. Não tem beleza no processo. Está aí, ó, o casolinho da lagarta. Não tem beleza. Não tem encanto. Não tem glamour. Não tem ninguém aplaudindo. Não tem ninguém olhando. Não tem ninguém admirando. Tudo que existe ali é a inevitabilidade do processo. Continuando o texto aqui, o último versículo diz assim, ó: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha que interessante, antes de eu falar da lição, deixa eu só pegar essa última parte aqui, para a gente lidar como um parênteses aqui. Olha o que o texto diz sobre a igreja, diz que ela se edificava. A responsabilidade de edificação é da própria igreja. A igreja se edificava com a comunhão, com o ensino, com o partir do pão, com tudo aquilo que o livro de Atos mostra que a igreja fazia. E ela, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número e vivia no temor do Senhor. O Espírito Santo produzia isso, o crescimento, porque ia trazendo a regeneração, ia trazendo a transformação, ia conduzindo todo mundo a viver no temor do Senhor. Mas a igreja se edificava. A igreja trabalhava para que houvesse edificação uns dos outros, para que todos crescessem, para que todos aprendessem, para que todos conhecessem Cristo como Ele é. Mas a lição aqui está nessa primeira parte. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Quando eu leio esse texto aqui, parece que, na minha percepção, né, que Lucas está quase que sendo irônico aqui, dizendo, ó, Paulo saiu de cena, a igreja ficou tranquila. Não parece que Paulo era o camarada que estava causando confusão? Aquele irmãozinho que vive causando confusão, e quando de repente ele tira férias, a igreja fica um sossego. Não é isso que Lucas está dizendo aqui, por favor. Mas o que ele está dizendo é uma das grandes lições que a gente precisa relembrar. Seu processo afeta a igreja. A gente, por viver nessa sociedade tão individualista, egoísta, a gente acha que o nosso processo não afeta quem está do nosso lado. A gente acha que está tudo bem. Desde que eu esteja bem, está tudo bem. Não está. Seu processo afeta a igreja. Essa imagem aqui, isso aqui são ovos de borboleta, de lagarta, na verdade, né? Quando a borboleta, ela sai do casulo, você sabe que existem borboletas que só vivem 24 horas depois que saem do casulo? Passou pelo processo todo e vive 24 horas. Por isso que o processo é importante. O resultado final glorifica o Criador, mas o processo é o que conduz ao resultado final. Claro que existem borboletas que vivem semanas, existem borboletas que vivem até meses, existem borboletas que no inverno elas vão permanecer ali em hibernação, né? Não é esse o nome correto para borboleta, mas só para a gente entender bem, e vão viver mais meses. Mas a única função, as duas únicas funções da borboleta, depois que ela se torna borboleta, são: encantar a nós os homens. É uma função dela, encanta. E segundo lugar, produzir as próximas gerações. Elas fazem isso. Claro, elas também vão polinizar, né? Elas vão na flor e vão tirar ali o néctar das flores e vão carregar o pólen nas suas patas e vão ajudar muito nesse processo aí de polinização, mas a principal função é produzir as próximas descendências, é abençoar as próximas descendências. É por isso que o seu processo afeta a igreja, irmão. Quando você vive o seu processo, sabe o que acontece? As gerações que vêm depois de você vão ser abençoadas pelo que Deus fez na sua vida.
As próximas gerações vão encontrar uma estrutura, um entendimento, um conhecimento, uma cultura que vai abençoá-las. Para aqueles que estão aqui na Eclésia há muitos anos, né, temos alguns irmãos aqui, vários na verdade, que estão aqui desde 2015 praticamente. E esses irmãos, eles sofreram. Eu só não vou dizer que comeram o pão que o diabo amassou, né? Porque é uma expressão forte demais. Mas comeram o pão que os demoninhos amassaram, isso é verdade. Sofreram um bocado por uma série de coisas. A ponto da gente mesmo pensar que não ia dar certo. Rapaz, esse negócio aqui, em sair por último, apaga a luz. Quem chega hoje, em termos de estrutura, ainda não está pronto. Mas você ouve hoje um louvor, você ouve hoje uma mensagem, você tem hoje um ambiente que custou um bocado para ser desenvolvido. Se esse ambiente te abençoa, é porque o processo de outros irmãos está afetando a sua vida. Tem muita gente hoje que chega aqui abençoado. Um dia desses, um irmão que eu conheço há bastante tempo veio visitar a nossa igreja e falou: pastor, como é gostoso vir aqui, porque eu sei que eu vou ouvir de Jesus. Eu sei que eu vou cantar Jesus. Eu sei que eu vou ouvir Jesus numa pregação. E eu fiquei feliz com aquilo, com ele ter dito isso, né? Mas ao mesmo tempo eu pensei, só Deus sabe qual foi o processo de Deus para que a gente pudesse ter isso hoje. Só Deus sabe. Só Deus sabe o processo que é a sua vida para os seus filhos terem o que tem hoje. Para o seu casamento ser o que é hoje. Só Deus sabe. Ninguém, nem quem te acompanhou ali do seu lado sabe tudo. Mas irmãos, o nosso processo afeta as pessoas ao nosso redor. Abençoa as pessoas ao nosso redor. Glorifica o nosso Deus. Próximas gerações serão abençoadas. Olha o processo de Paulo nos abençoando aqui essa noite. Olha como nós estamos sendo edificados pelo processo de Paulo. E assim será com muitas pessoas através do seu processo. Como já está sendo com sua família, com as pessoas próximas a você, com aqueles que convivem com você, já tem sido abençoados pelo seu processo. A próxima geração será ainda mais abençoada, porque o seu processo afeta a igreja. O seu processo molda a igreja, o seu processo edifica a igreja. Quando a igreja, o texto diz que a igreja se edificava, ela não se edificava apenas porque eles tinham uma reunião de ensino e um culto. Eles se edificavam porque eles tinham essas coisas e porque o processo uns dos outros abençoavam e afetavam a igreja toda. Porque no ensino ele aprendia a ser e fazer, mas era sendo e fazendo, com esse processo doloroso, que ele podia abençoar quem estava do lado. Irmãos, em nome de Jesus, que você possa olhar para a sua vida e não lamentar como as coisas têm se desenvolvido, mas olhar para os céus e lembrar que Deus que iniciou uma boa obra na sua vida, tem trabalhado nela todos os dias, tem desenvolvido o seu coração, tem moldado o seu caráter, tem moído você mesmo, moído. Existem alguns momentos que, em experiências com Deus, a gente sai moído. E é isso mesmo. O que Deus usa como ilustração é outra coisa. Ele vai falar do vaso na mão do oleiro. Você já viu como isso é feito? O barro está ali, aquele negocinho rodando, né? Com ele apertando lá, e ele vai moldando, moldando, moldando. Ficou bom? Não ficou? Esmaga tudo de novo, vai moldando, moldando. Não é um processo agradável, não é um processo confortável, principalmente para o barro. Mas é o processo de Deus para nós. Deus te chamou para que você seja semelhante a Jesus. Esse é o nosso único alvo. Esse é o nosso único objetivo. Todas as outras coisas são temporais. Se nesse processo Deus te der coisas, que bom. Se nesse processo Deus te der realizações, que bom. Se nesse processo Deus realizar seus sonhos, que bom.
Mas pode ter certeza, irmão, que nesse momento não tem absolutamente nada em Deus que priorize essas coisas. Nada. A prioridade de Deus é que você seja moldado. É que o pecado que às vezes te vence seja curado. É que as dores que às vezes te alcançam por você não ser quem você pode ser em Jesus, deixem de existir, porque você cresceu em Cristo. Que as dificuldades da sua espiritualidade sejam vencidas pelo seu amadurecimento, pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento. Que o seu processo afete quem está do seu lado, para que essa pessoa seja abençoada, que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela vá mais longe que você, muito mais longe que você. E Deus fará isso, irmãos. Deus fará isso. Pare de sonhar com um evento que mude tudo. Pare de ter a mentalidade do jogador da Mega Sena, irmão. A mentalidade do jogador da Mega Sena é aquela: eu quero um evento que mude a minha vida. Eu não quero o processo de trabalhar, aprender sobre poupar, investir, esperar. Eu não quero esse processo, eu quero um evento. E tem muito crente querendo isso. Querendo um dia chegar no culto e naquele dia o Espírito Santo se instalar bem. Pum! Agora mudou tudo. Pastor, eu cheguei aqui, agora mudou tudo. Que bom que aconteça isso. Não estou dizendo que Deus não faz, irmão. Deus faz o que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser. Quem somos nós para dizer o que Deus faz e o que não faz? Mas o que a Bíblia ensina não é isso. O que a Bíblia ensina é que há um processo para cada filho de Deus, no seu ritmo, no seu tempo, da sua forma. Você sabe que quando um ovo, eu estou especialista em borboleta agora, né? Quando um ovo é colocado por uma borboleta, esse ovo, para eclodir, ele às vezes demora meses, porque ele só vai eclodir quando as condições de temperatura e umidade, e até mesmo a saúde da folha, onde ela está colocada, forem perfeitas para aquele ovo eclodir. Por isso que às vezes não acontece nada na nossa vida. Nossa espiritualidade parece meu Deus, não vejo acontecer nada. Não senti um tremor hoje. O louvor não me arrupiou, como dizia meu avô. Não, olha, hoje não faltou aquele. A gente, claro, pode acontecer isso, pode. Quem é que nunca chorou no momento de louvor? Quem é que nunca se sentiu tocado pelo Senhor no momento de louvor? Quem é que nunca desejou gritar no momento de louvor? Todos nós temos alguma experiência assim, de que aquela mensagem, aquela presença de Deus move o nosso coração. Mas, irmãos, isso não é transformador. Transformador é o processo. Palavra, palavra, oração, palavra, leitura, palavra, oração. É a disciplina. É o caminhar, é o desenvolvimento. É por isso que Jesus caminhou 3 anos. Você acha que Jesus não podia ensinar tudo para os discípulos numa pregação? Você acha que ele não era capaz de fazer isso? Você acha que ele não podia reunir 112 aqui? Faz um círculo aí. Escute isso. Pum. Acabou. 3 anos. Porque é um processo. Deus ainda vai amassar você muitas vezes. Você ainda vai ser moído muitas vezes. Você ainda vai escutar aqui nesse lugar muita coisa que você não gosta. Engole o choro, porque é assim mesmo. Não adianta. Não adianta. Deus vai nos moer até que sobre aquilo que é matéria-prima para fazer alguém semelhante a Jesus. O pecado, o orgulho, as frustrações, isso vai tudo embora. Mas quando acabar, irmão, vai ser aquela borboleta bonita, brilhante, que encanta. Talvez viva 24 horas, é verdade. Mas o processo vai estar pronto. Isso é que é importante. Deixa Deus moldar a sua vida, meu irmão. Tenha alegria nisso. Se alegre pelo fato de Deus estar trabalhando em você. Se alegre pelo fato de que sua vida está sendo moldada. Deus
está tratando o seu coração. Deus está tratando o seu entendimento. Deus está tratando o seu caráter. E fazendo isso, Ele será glorificado. E você será semelhante a Jesus. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de sermos teus e de, sendo teus, podermos ser moldados por Ti, abençoados pelo Senhor. Ajuda-nos, Deus, a confiar em Ti, a confiar no processo que o Senhor tem para a nossa vida, a nos alegrar em saber que o Senhor está trabalhando por nós, o Senhor está trabalhando em nós, e o Senhor também está trabalhando através de nós. Nos ajuda, Pai, para que Teu nome seja glorificado, mas para que, acima de tudo, o Teu propósito de sermos semelhantes ao nosso Senhor se cumpra, e nós possamos, a cada dia, em passos pequenos, nos aproximar da semelhança do nosso Salvador. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê esse entendimento e nos ajude, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém.